Vai começar a história, começar a animação. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Vai começar a história, começar a animação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa aula de leitura. Eba! Que alegria, crianças! Meus amores, estava com saudades. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, crianças, vejam só aí na telinha. Olhem, vejam só. Na aula passada, nós iniciamos a leitura do paradidático, desse livro super divertido da Barata Medrosa e o Coronel Baratinado. Vejam só, crianças, a agenda de hoje. Para a sala, nós estaremos concluindo a leitura desse livro. Crianças, vocês lembram que na aula passada nós iniciamos a leitura desse livro, nós realizamos a leitura até a página 18 e hoje nós estaremos realizando a conclusão dessa leitura. E para casa, teremos aí uma atividade complementar. Essa atividade são perguntas relacionadas à história da barata medrosa e do coronel baratinado. E esta atividade, ela está anexada na agenda Edu, ok, meus queridos? Então, meus amores, vejam só, nós vamos concluir essa leitura, ok, meus queridos? E vocês lembram, crianças, da história? Da história da barata medrosa e do coronel baratinado? Então, vejam só, exatamente a história desse livrinho aqui. Vamos relembrar um pouquinho? Então, como a história fala, os personagens principais, eles mencionam a baratinha medrosa, chamada de Baratite, e o coronel baratinado. Vocês lembram, crianças? A história, ela fala dessa baratinha que tinha muito medo, a Baratite. Ela tinha muito medo de tudo. Ela vivia se escondendo, pois ela era muito medrosa. Diferente do coronel baratinado, ele tinha muita coragem. Inclusive, ele saía gritando com todo mundo. As pessoas tinham muito medo dele. E o que foi que aconteceu? De tanto a Baratite se esconder, ela foi parar onde? Ela foi parar nas roupas do coronel Baratinado. Acreditam? Vocês lembram disso? Então, ela ficou dentro de uma calça do pijama do coronel. E foi exatamente a calça que ele vestiu. Quando de repente ele sentiu a Baratite nas pernas dele. E o que foi que aconteceu, vocês lembram? Quando ele sentiu a baratinha na perna dele, ele ficou com muito medo, ele saiu gritando pela casa, ele saiu correndo. E a dona Macária, esposa do coronel, ela tomou um susto, saiu correndo ao encontro do coronel. E quando chegou perto dele, ela percebeu que ele estava com muito medo e levou uma tesoura para tentar ajudar a cortar a calça do coronel para tirar a Baratite. Eu vou colocar aqui, crianças, a última cena da página 18 que nós lemos, tá bom? Então, crianças, eu contei um pouquinho do início do livro, do início da história que nós lemos na aula passada. Vocês acompanharam essa leitura na aula passada.
E eu vou colocar aqui a última cena. A cena, crianças, exatamente aí da página 18 do livro. Vejam só, a cena onde a dona Macária, ela segura uma tesoura para cortar. Ela consegue localizar a baratite na calça. Ela faz uma trouxinha no tecido da calça e vai tentar cortar a calça nesse pedacinho, nesse cantinho aí da calça para poder pegar a baratite e salvar aí o coronel, né, crianças? Então, meus amores, antes de nós darmos continuidade, vamos ter muita atenção, pois nós vamos dar início aqui. Na verdade, nós vamos continuar essa leitura dessa linda história, dessa divertida história, e também vamos concluir, vamos continuar e vamos concluir também. Então, meus amores, agora chegou a hora da diversão. Mas tenha atenção para ouvir a contação. Olhinhos, boquinhas, ouvidos, prestem atenção. É hora do silêncio para ouvir a contação. Correu Macária, correram os filhos do coronel, correram os empregados e correriam também as outras baratas, se já não tivessem corrido antes de todo mundo. A primeira nota do vozeirão do coronel. Dona Macária ainda parou indecisa, com a tesoura nas mãos, com pena de inutilizar uma calça de pijama tão bonita, cortar o círculo de pano da perna da calça, onde a barata estava presa. Era um despropósito, mas o coronel não tinha a menor dúvida e foi veemente. Corte! Corte logo! Está esperando o quê? Corte! Corte! Afinal, a tesoura era o único meio, a única arma para vencer nesta batalha. A horrenda, horrífica, horrível, horrorosa, horripilante barata. Era preciso cortar a trouxinha de pano para que o coronel se livrasse do contato com tão medonho, pavoroso, colossal e assustador animal. Única saída, cortar logo. O jeito certo de evitar um novo contato entre a perna do coronel e as perninhas da barata. Cortado o pano, como dar cabo de baratite? Pois era o que queria o irado coronel. Mas, se o medo desestimula aventuras, na hora do aperto, dá asas aos pés. Baratite era medrosa, mas não era boba, não. Estava na trouxa, mas não era trouxa. Baratite azulou-se, escafedeu-se, partiu a todo vapor, disparou em retirada, sumiu das vistas de todos, como em um passe de mágica, ela conseguiu fugir. Restaram apenas os efeitos do encontro. Os ouvidos dos que ouviram os gritos ainda zuniam, estremecidos e desarticulados da rotina. Os olhos procuravam realojar-se nas órbitas, expulsos que tinham sido no espanto de presenciar a cena. E, no centro de tudo, meio que voltando a si, Coronel Drualdo estava mais constrangido que trapezista de circo quando cai do trapézio. Manchas arroxeadas ainda podiam ser vistas na região do pescoço.
vistas na região do pescoço como nuvens que se acomodam após as tempestades. Suores brotavam na testa, já que a temperatura do corpo subiu ao máximo. Um palmo de coxa cabeluda aparecia pelo buraco da calça, por culpa da barata. Cabelos em desalinho emolduravam a cara de quem parecia estar ressuscitando depois de ter morrido de medo. Então, crianças, vejam aí, foi descoberto o medo do coronel. Ele que era tão corajoso, tinha medo de barata. Claro que em uma situação como esta, não faltou quem se divertisse muito, os empregados, quase todos vítimas, no presente ou no passado, das broncas e dos berros, às vezes injustos daquele homem. Só faltaram render palmas à intrépida Baratite. Bichinho pequeno, indefeso e inocente, mas capaz de desafiar as pernas de 7 léguas do berrante coronel. Ora, pois, uma barata, quem diria? O velho tremia como o quê? Só vendo para crer. E um sujeito não tão metido a valente? Ora, veja, ter medo de barata, sou. Tá aí, gostei. Vejam só aí, crianças, a imagem dos empregados. Na verdade, eles estavam gostando de ver o coronel baratinado, o coronel Drualdo, com medo da barata. E como alguém muito bem já disse, a vida com artes e manhas é também uma repetição. Aquilo de que se corre é justamente o que nos persegue. Ou então, quem sabe, os opostos se atraem, se buscam, se abraçam, se entrelaçam. Medo e coragem, duas faces de uma mesma moeda, percorrem em suas andanças caminhos que se cruzam. Do fatídico encontro com o coronel Drualdo, Dona Baratite, para Baratite restou a herança de um terrível trauma. Nada de experiências em fofas flanelas, nada de gavetas aconchegantes, nada disso. Passou a preferir os cantos frios da garagem, becos úmidos de porões, esconderijos sob as tábuas da escada, caixas e caixotes de despensa, acreditando assim estar livre de novos encontros desagradáveis. Coronel Drualdo, baratinado, também tomou lá suas precauções. Já não vestia mais o pijama ou qualquer outra roupa sem antes investigar o avesso. Zelo de gato escaldado. Quem levou banho de água quente tem medo da água fria. Mas a vida é mesmo um tigre atrás da porta. Quando menos se espera, mais ela nos surpreende. Qual o quê? De nada valeu o cuidado. Quando a gente se distrai, o inesperado atravessa os nossos passos. E o inesperado inevitável nessa história já tem nome: Baratite. Isso do ponto de vista do coronel. Porque para a pobre Baratinha, o inesperado, o que ela não conseguiu evitar, foi o quê? O encontro com aquele homem sarrão, apavorante, tonitruante. Vejam só, crianças, em uma tarde como outra qualquer, o distraído homem, chegando em casa, parou o carro na garagem, desceu, recolheu os embrulhos e os bagulhos do banco de trás e, de mãos cheias e braços ocupados, fechou a porta da caminhonete. Baratite, que tinha saído para um solzinho de fim de tarde, se atrapalhou toda com o carro, com o homem, com o susto, e eis que no desabalado da fuga, deu de encontro, imagine com quem? Com o quê? Com o pé do coronel. Vejam só,
mais um encontro com o coronel Adroaldo. E o susto foi tão grande que falhou a cabeça e faltou sangue frio para desviar o caminho. Alguma coisa deu errado e Baratite, desnorteada, tentou cruzar rapidamente o espaço que ia do ponto onde se encontrava até um esconderijo possível. Como era esperta, caminhou sempre em linha reta, pois aprendeu que assim o caminho era mais curto. Feito um relâmpago, algo atravessou a sua frente e ela não mediu esforços para a subida. Sabia que a descida compensava, pois para baixo todo santo ajuda. Assim foi, meio a medo, fez-se a audácia. Sem se dar conta do perigo iminente, Baratite escalou o pé do gigante. Audácia sem igual, vejam só, crianças. Ela escalou o pé do coronel. Coronel Drualdo, que não era homem para brincadeiras, e ainda mais com quem? Entrou em casa louco de raiva, tropeçando em tudo, movido pela pressa em dar fim àquela intrusa. Afinal, tratava-se de uma intrometida invadindo seus domínios. Como tinha visto Baratite entrar na caixa da bomba de água, livrou-se rapidamente dos embrulhos todos, empunhou uma vassoura e ficou à espera da pequena criatura, apontando aquela arma para o vão de onde ela deveria sair. Ali desceu aos berros e ele falava: saia, peixinha, para ver como acabo com a sua raça. Saia e vai ver com quem você se meter, barata nojenta, asquerosa. Saia, venha que eu estou esperando. E ele ficou lá com a vassoura na mão, esperando a Baratite sair, com muita raiva. Aquele vozeirão fazia eco dentro da caixa da bomba, onde Baratite rodopiava zonza, e o eco se repetia em 1000 trovões. O barulho era infernal. Baratite, então, foi perdendo a noção das coisas, desnorteando-se, perdendo o tino, o rumo, o juízo, ficando doida, doidinha. E aí, sem saber mais o que fazer, correu em direção à saída, do lado de fora da caixa, alucinada com um raio de sol que batia exatamente em sua cara assustada. Avançou em direção aos pés do coronel. E agora? Meu Deus! A Baratite saiu da caixa em direção ao coronel. E agora? Este que era todo desafios não esperava um contra-ataque e foi pego no contragolpe. Apanhado de surpresa, tentou um retrocesso, deu um passo atrás, confundiu-se, tentou se voltar. O espaço parecia encolher, a vassoura atrapalhava os movimentos, tropeçou nas próprias pernas e zás! Caiu de bunda no chão. Baratite, naquele tovelinho de pés e pernas, de gritos e quedas, ainda atravessou ligeira por baixo das pernas do coronel, que, esparramado no chão, se debatia inteiro, tentou manobrar a vassoura e armou a maior confusão. Nesse dia, Baratite, medrosa como que, foi parar no médico, o médico lá das baratas, que uma amiga minha garante que existe. Segundo ela, os bichinhos, mesmo os menores, são organizados como a gente, é sim. Nesse momento, nesse mesmo dia, o coronel Drualdo, corajoso como o que, também foi parar no médico. Não se sabe ao certo se de susto ou de raiva. Ficou tão vermelhaço que Dona Macária o mandou para o cardiologista. Como você vê, a vida sempre oferece oportunidades para a gente provar se tem coragem. Ou, como diz o velho ditado,
Assombração sabe para quem aparece, sempre para os mais medrosos. Por isso, não deu outra. Baratite e o coronel continuaram se encontrando pela vida afora, e cada encontro é sempre o maior barato. Então, crianças, vejam só aí, nós concluímos aí a história da barata medrosa, a baratite, e o coronel baratinado, chamado Coronel Drualdo. Então, crianças, nessa história, nós aprendemos o quê? Que nós não precisamos ter medo, na verdade, nós precisamos enfrentar os nossos medos. No segundo encontro da Baratite com o coronel, ela mais uma vez enfrentou o seu medo, e isso nós aprendemos a lição. Nós temos que enfrentar os nossos medos, pois todos nós somos capazes. Não precisamos ter medo de nada. Nós temos que ser corajosos, pois todos nós somos capazes, somos inteligentes e vocês são crianças incríveis, são crianças maravilhosas, totalmente capazes. Então, nada de medo, crianças, tá certo? Então, meus amores, como tarefa de casa, como eu falei no início da aula, na parte da agenda, para casa vocês deverão fazer e responder a atividade complementar dessa aula de leitura, ok, crianças? Exatamente referente a esse livro, A Barata Medrosa e o Coronel Baratinado. É importante, crianças, que vocês, antes de responderem essa atividade complementar, leiam toda a história novamente. Façam a segunda leitura para compreender. Eu sei que vocês entenderam, que vocês escutaram a história e entenderam, mas é importante que vocês entendam melhor, tenham uma compreensão melhor. Então, antes de responder a atividade, façam a segunda leitura, em seguida respondam essa atividade que está anexada na agenda Edu. São duas questões, ok, meus amores? Cada questão tem alguns itens e é importante que vocês respondam essas questões para nós realizarmos a correção dessa atividade na próxima aula, ok, crianças? Então, meus amores, nós ficamos por aqui. Já existe, porque a aula já terminou e eu vou ter que me despedir de vocês. Mas não tem problema, nós vamos ter mais aulas, nós vamos ter mais encontros especiais, mais encontros felizes. Então, nada de tristeza e nada de medo, coragem! Recebam o meu beijo no coração de cada um de vocês. Recebam também meu abraço virtual para todos vocês. Fiquem bem, crianças. Não esqueçam que eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês moram no meu coração. E mais um beijo e até a próxima aula.